Fala galera! E aí, tudo bem com vocês? Por aqui, professor Edinael, para mais uma aula de Direito Penal. Tema de hoje, olha só, tipicidade. Professor, tipicidade não seria fato típico? Não. Tipicidade é um elemento do fato típico, que por sua vez faz parte, né? Faz parte do conceito analítico de crime. Já estudamos aqui durante as nossas aulas o fato típico. Estudamos a conduta e o resultado. Estudamos o nexo de causalidade, nexo causal ou elo, certo? Só não vai me falar elo de ligação, que aí é redundante. Estudamos, certo? Todos os elementos do fato típico. Restou, por último, a tipicidade. Certo? Falamos tudo de nexo causal, certo? Da conditio sine qua non, né? A equivalência dos antecedentes. Falamos sobre a causalidade adequada, com causas. Falamos tudo, certo? Sobre o nexo causal. E agora a gente vai adentrar, certo? No tema tipicidade. Tem gente que faz o estudo tudo junto, né? Estudo fato típico, em uma aula só esgota todo o conteúdo. Conduta, resultado, nexo de causalidade e tipicidade. A minha proposta aqui é ver com calma. A gente vai ver, a gente viu, né? Todos os elementos do fato típico. Conduta, resultado, nexo de causalidade e agora tipicidade. Mas é ver com calma, certo? Já falei e repito isso. O que você não pode ter é pressa. O estudo ele é um tijolinho por tijolinho. Então, se você tem pressa, se você tropeça em determinados assuntos, lá na frente ele pode fazer falta. Ou o que acontece? Muita gente deixa de estudar esse tema aqui por não dar tanta importância. Professor, tipicidade é aquilo que está escrito lá no direito penal. Não, a gente vai aprofundar. A gente vai aprofundar porque esse tema aqui, ele cai, né, para carreiras policiais e outras carreiras também, gente. Não só carreiras policiais, mas cai para outras carreiras também. Então, quando pergunta ali, por exemplo, sobre a ratio essende, sobre a ratio cognoscendi, sobre o tipo total do injusto, aí o candidato não sabe, porque ele já decorou que tipicidade é a conduta e a norma. É praticar aquilo que está descrito na norma. E nem sempre a questão ela vai ser tão fácil assim. Então a gente tem que ver o básico, mas a gente tem que aprofundar naquilo que vem sendo cobrado em prova. Para quem vai fazer, por exemplo, Polícia Federal, tem que estar dominando esse tema. PRF tem uma despenca, certo? Cai também Polícia Militar. Pessoal, guardas municipais, eu tô vendo que está aumentando muito o nível das cobranças em provas. Então, não se assuste se aparecer um tema desse aí para concurso de guarda municipal. Polícia Penal, tá certo? Analista também, quem vai fazer concurso para o Ministério Público, é um tema. O último concurso do MP, não lembro se foi de Sergipe ou se foi de outro estado, cobrou a diferença de tipo e tipicidade. Olha só, e se você decorou a tipicidade e a subsunção do fato à norma, você já perdeu a questão, certo? Então a gente vai ver aqui o que é a tipicidade e vai aprofundar, certo? Em uma proposta doutrinária para o estudo da tipicidade. Então bora devagarzinho, sem pressa. Eu sei que você já chegou em casa aí, já tomou seu café, certo? Já jantou. Então agora é hora de relaxar e acompanhar aqui a nossa aula, beleza? Você pode participar aqui pelo chat, tá certo? A gente vai estar aqui sempre atento. Bora lá, pessoal. Tipicidade. Primeiro, qual o conceito de tipicidade? Temos aqui o conceito que todo mundo conhece, que você já decorou. Tipicidade é o elemento do fato típico. Quando você estuda o conceito analítico de crime, obviamente você tem que crime, olha só, crime, ó, tá aqui o conceito analítico de crime, vai ser todo fato típico, a ilicitude e culpabilidade. Culpável, né?
dentro do fato típico, temos, já estudado aqui, em aulas anteriores, conduta, resultado, o nexo causal, né? Ou o nexo de causalidade, como você queira. E por último, olha só, tema de hoje, a tipicidade. Por último, a tipicidade. Então, se você pega aqui o conceito de tipicidade, tipicidade é o elemento do fato típico. Ou seja, tipicidade é o elemento do fato típico. Acabou pagando, né? Acabou pagando. Não tem problema, ó. Eu vou repetir aqui. Fato típico, ilicitude, culpabilidade. Conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. Tá aqui a tipicidade como elemento do fato típico. Professor, e o fato típico? O fato típico, dentro do conceito analítico de crime, ele é um elemento do crime. Então não confundam os conceitos. Fato típico é o elemento do crime, junto com a ilicitude e a culpabilidade. A tipicidade, ó, fato típico é o gênero, certo? É o todo. Tipicidade é um elemento, é uma espécie. Então, a tipicidade é o elemento do fato típico. Segundo conceito de tipicidade. Aliás, observação. A tipicidade, ela está presente em todo e qualquer crime. A tipicidade, ela está presente em todo e qualquer crime. Professor, qual outro elemento do fato típico também está presente em todo e qualquer crime? Aí você me pergunta, o nexo causal? Não. Tem crimes que a gente não analisa o nexo causal. A gente viu na aula passada a relação de causalidade. Os crimes de mera conduta, não existe a relação de causalidade. O tipo penal sequer prevê um resultado, apenas uma conduta. A conduta praticada pelo agente já implica em consumação. Para quem está estudando aí, ó, iter criminis, consumação é quando está presente todo iter criminis, cogitação, preparação, execução e consumação. Iniciou a preparação, mas o crime não se consumou, pode ter ali uma tentativa, certo? Se for por circunstâncias alheias à vontade do agente. Observe que o elemento que está presente em todo e qualquer crime junto com a tipicidade se chama conduta. A conduta e a tipicidade estão presentes em todo e qualquer crime. Se você pegar crimes materiais, o que são crimes materiais? São aqueles crimes em que o tipo penal prevê uma conduta e um resultado. Matar alguém. Olha a conduta. O núcleo do tipo é matar. O agente, ele entra nos atos executórios quando ele começa a matar uma pessoa. Seja por disparo de arma de fogo, seja por arma branca. Começou a matar, ele está praticando o núcleo do tipo penal. Se vai ser consumado é outra história, certo? Porque o crime pode ser tentado. Por circunstâncias alheias à vontade do agente, o resultado não se consuma. Mas você vê que no matar alguém existe a conduta e a tipicidade. Nem sempre eu tenho um resultado. Porque esse crime pode ser tentado, certo? O resultado, gente, que eu falo é o resultado naturalístico, né? Aquele que interessa aqui para os nossos estudos. Porque resultado jurídico é a violação da norma, então o crime vai ter o resultado jurídico. Agora, o que nos interessa é o resultado naturalístico, a modificação no mundo exterior. Então veja, matar alguém tem a conduta de matar e tem a tipicidade. Porque matar está previsto no Código Penal, no artigo 121. Vamos lá, furto, artigo 155. Subtrair coisa alheia móvel para si ou para outrem, sem violência ou grave ameaça, né? O tipo não fala sem violência ou grave ameaça, isso aí só tem previsto no roubo. Mas o tipo penal, ele prevê uma conduta, que é subtrair, certo? Para si ou para outrem, coisa alheia móvel. Qual é a tipicidade? Está escrito lá no Código Penal, no artigo 155. Professor, nem todo crime tem resultado? Olha só.
Os crimes materiais são aqueles crimes em que o legislador ele prevê um tipo penal, uma conduta e um resultado. Mas nem sempre esse resultado acontece. A exemplo, matar alguém. Pode ser uma tentativa, então não se consumou, não houve um resultado. Existem também os crimes chamados crimes formais. São aqueles crimes em que o legislador ele coloca uma conduta, coloca um resultado, mas não é necessário o resultado para a consumação. A exemplo da extorsão mediante sequestro. Subtraiu a pessoa ali, né? Sequestrou a pessoa. Ligou para um parente, perdão, para exigir a vantagem indevida. Qual é o resultado? O resultado seria o recebimento daquela vantagem indevida. Eu preciso que o sequestrador receba a vantagem indevida para dizer que o crime está consumado? Não, porque aqueles crimes são crimes formais, também conhecido como crimes de resultado antecipada ou de consumação antecipada. Basta que haja a prática da conduta. Você executou ali, ó, o sequestro ou a extorsão mediante sequestro, a ligação para a pessoa, mesmo que você não receba a vantagem, tá certo? O crime já está consumado. Pessoal, quando eu falo consumação, eu estou falando do iter criminis, certo? Cogitação, preparação, execução e a consumação. Certo? Exaurimento não faz parte do iter criminis. O exaurimento ele serve para ser uma qualificadora, uma causa de aumento ou um crime autônomo, a depender. Imagine só, a pessoa sequestrou a outra, durante o sequestro resolveu matar a pessoa. Resolveu torturar a pessoa. Veja, o sequestro já está consumado. O exaurimento, certo? Olha só, aquelas condutas posteriores à consumação vão servir de qualificadora, causa de aumento ou crime autônomo. Ele pode responder aqui em concurso material. Volta comigo. Quando eu falo em consumação, estou falando do iter criminis, certo? O caminho do crime. Então, tem crimes que são materiais. Tem crimes que o legislador ele prevê a conduta juntamente com o resultado. Tem crimes que são formais, o legislador prevê uma conduta e um resultado, mas eu não preciso que o resultado ocorra para dizer que o crime se consumou. Então vamos lá. Homicídio. No homicídio a gente tem, ó, matar alguém. Tem a conduta de matar e o resultado, que é a morte da pessoa. Esse aqui é o crime material. Para ter a consumação, tem que ter o resultado, ou seja, o resultado morte. Se não houver a morte, o crime ele é apenas tentado, certo? Foi executado, mas não chegou a ser consumado. Crime formal, lembre do exemplo do sequestro. Olha só, a extorsão mediante sequestro. Houve a conduta. A pessoa foi sequestrada, levada em cativeiro, o sequestrador ligou para os parentes da vítima e exigiu a vantagem devida. O legislador colocou lá uma conduta e o resultado, que é o recebimento da vantagem devida. Mas pouco importa se a pessoa receber ou não. Se o sequestrador ele não receber aquela vantagem devida, aquela quantia, olha só, o crime já está consumado. Porque são crimes formais. E existem também os crimes de mera conduta. Basta a prática da conduta, o crime já está consumado. A exemplo, ato obsceno. Ato obsceno. Se a pessoa ficar despida ali no meio da rua, certo? Em uma praça pública de um interiorzinho, aquilo ali é um ato obsceno. Agora, se ela ficar nua em uma praia de nudismo, não temos ato obsceno. É a conduta que a pessoa praticar que vai definir se o crime se consuma. Certo? Praticou a conduta, o crime já está consumado. Tá certo? A mesma coisa da omissão de socorro. Artigo 135 do Código Penal. Passou, viu a pessoa necessitando de socorro, você pode ajudar e você não ajuda. Se você não ajudar, você já praticou o crime de homicídio. Ou melhor, de omissão de socorro. Certo? Homicídio também não, né? Você não ajudou, é omissão de socorro. Você ajudou, podendo ajudar, você não responde por omissão de socorro. São crimes de mera conduta. Observação importante, muita gente confunde. Professor, quer dizer que crime
formal, ele não admite tentativa, uma coisa não tem nada a ver com a outra. A questão do crime ser formal, material ou de mera conduta é uma classificação. O fato dele admitir ou não tentativa é outra classificação. Certo? São chamados crimes plurissubsistentes, ou seja, são praticados por mais de um ato, mais de uma conduta, e temos os crimes unissubsistentes. Esses crimes que é praticado por apenas um ato, apenas uma conduta, são eles que não admitem tentativa. Imagine só, tentativa de omissão de socorro. Como é que você consegue dividir essa conduta em vários atos? Ou você ajuda e não tem omissão, ou você deixa de ajudar e há omissão de socorro. Tá certo? Não existe, você não tem como dividir essa conduta em vários atos. Agora, por exemplo, ameaça, que é um crime formal, certo? Essa ameaça você pode praticar diretamente com a pessoa, apenas uma conduta, apenas um ato, na cara da pessoa. Ó, eu vou lhe pegar. Ameaça, certo? Um tom ameaçador. Agora, você pode pegar essa ameaça sua, escrever uma carta, colocar nos correios e aguardar que chegue até a residência da pessoa. Se essa carta ela for interceptada e nunca chegar ao destinatário final, é uma tentativa de ameaça. Imagine que as autoridades elas tomaram conhecimento daquela carta. A pessoa nunca recebeu. Mas veja, o crime ele foi executado. Agora, eu preciso que o resultado aconteça. Vamos lá. Isso daqui é uma tentativa, porque não chegou até a pessoa. Se chegasse até a pessoa, pouco importa se a pessoa se sentisse ou não ameaçado. Ali é crime formal, já estaria consumado. Então não confunda, o fato do crime ser material, formal ou de mera conduta não tem nada a ver com cabe ou não tentativa, tá certo? Volta aqui. A gente sabe que a tipicidade ela está presente em todo e qualquer crime, certo? Não existe crime sem tipicidade. Professor, mas qual tipicidade? A tipicidade formal ou a tipicidade material? Olha só, existe a chamada tipicidade formal, que é o juízo de adequação, grava esse nome, juízo de adequação, ou juízo de subsunção. Eu quero que você imagine um quebra-cabeça. Tipicidade formal é você pegar o quebra-cabeça e encaixar naquilo que está escrito na norma, tá certo? Então, se você passa por uma rua e você vê alguém pegando a carteira da pessoa, subtraindo coisa alheia móvel para si ou para outrem, opa, temos ali uma tipicidade formal. Certo? A tipicidade formal é o mero juízo de adequação. É você pegar aquilo que foi praticado e tentar localizar um tipo penal para aquela conduta. Visualizou alguém matando, uma pessoa matando alguém, né? Vamos lá, disparo de arma de fogo. Peraí, pessoal, aquilo ali tem tipicidade formal, porque aquela conduta que está sendo praticada, ela encontra previsão no ordenamento jurídico, lá no Código Penal, que a essa altura do campeonato, você já está cansado de saber, que é o artigo 121, caput do Código Penal. Tá certo? Então, tipicidade formal é o juízo de adequação. É aquilo que está sendo praticado, tem compatibilidade com aquilo que está sendo escrito. Porque se não tem compatibilidade, a gente fala que o fato ele é atípico. Se eu afasto a tipicidade, automaticamente eu afasto o fato típico. Eu afasto um elemento do crime, não tem crime, certo? Fato atípico é um fato que não encontra previsão no ordenamento jurídico brasileiro. Ou seja, no Código Penal. Imagine só, uma pessoa que resolveu embalar, certo? Embalar e transportar farinha de trigo. Mas ele embalou, sabe, gente, em sacos, olha só, sacos plásticos transparentes, certo? E começou a encaixotar. E ele está transportando de um lado para o outro, certo? No sigilo. Ele está transportando de um lado para o outro de madrugada. Agora veja, eu tenho aqui alguma conduta criminosa, você consegue encontrar essa conduta, essa prática de transportar
farinha de trigo durante a madrugada, certo? Em embalagens, certo? Embalagens parecidas com cocaína, parecidas, certo? A forma como está sendo embalado, encaixotado, tudo ali nas escondidas. Mas você encontra previsão em algum tipo penal para essa conduta? É lógico que não. Transportar farinha de trigo não é crime, tá certo? Agora, se fosse cocaína, teria uma previsão legal, porque cocaína, pela Anvisa, é considerado drogas. Então, a gente tem ali um crime de tráfico de drogas, tá certo? Então, veja, só é tipicidade formal se houver a previsão da prática dessa conduta em uma norma penal. É por meio da tipicidade formal que se apura se o fato que foi praticado na vida real, ele se amolda ao modelo de crime descrito na norma penal. Por outro lado, temos aqui a chamada tipicidade material. Enquanto a tipicidade formal é o juízo de adequação ou o juízo de subsunção, a tipicidade material é diferente. A gente tem que ter, de fato, uma lesão ou um perigo de lesão. Não basta somente a adequação, certo, entre o fato e a norma. Aquele fato, ele tem que ou lesionar, olha só, causar uma lesão, ou ao menos um perigo de lesão a quem? Ao bem jurídico tutelado. Nesse caso, tem que ser feita uma análise, olha só, se o fato praticado pelo agente, ele é capaz de lesar ou se ele lesionou o bem jurídico penalmente tutelado. Imagine só, você passou na rua e viu uma pessoa subtrair uma carteira, certo? Subtraiu a carteira de um milionário que estava ali caminhando na rua, deixou a carteira de vacilo, a pessoa subtraiu sem violência ou sem grave ameaça, certo? Não houve nem violência nem grave ameaça. O que houve foi a subtração de uma carteira. Quando abriu a carteira só tinha lá 20 reais. Olha só, um milionário acabou de perder 20 reais. Pessoal, vamos lá. Pela análise fria aqui do caso concreto, você consegue visualizar um fato, ou melhor, uma tipicidade material? Porque eu sei que formal tem. Aquela conduta existe, um encontro, existe um juízo de adequação no Código Penal. Aquela conduta, ela encontra a previsão no Código Penal. Mas materialmente falando, houve uma lesão ao bem jurídico, patrimônio. O que é bem jurídico? Vida, patrimônio, integridade, certo? É aquilo que é protegido pelo bem comum. A sociedade, em um consenso, decidiu que aqueles bens jurídicos, eles são essenciais para a vida humana e devem ser protegidos. Como vida, integridade física, patrimônio. Então vamos lá. A subtração de 20 reais de um milionário tem tipicidade formal? Você vai dizer que sim. Porque aquilo ali está escrito no artigo 155 do Código Penal. Agora, existe a tipicidade material? Materialmente falando, houve uma lesão ao bem jurídico, ao patrimônio do milionário? Houve um perigo de lesão? Eu não estou falando um perigo dele perceber e sair em luta corporal. Estou falando do patrimônio. Houve um perigo do patrimônio, certo? Dos bens milionários lá, da fortuna do milionário. Correu algum risco? Imagine aí, ele tem, sei lá, 100 milhões na conta. Tira 20 reais. Materialmente falando, causou algum prejuízo para ele? Lógico que não. É lógico que não. É por isso que aqui a gente fala em princípio da insignificância. Imagine só, você tem aqui, por exemplo, essa garrafa d'água. Ó, essa garrafa d'água, que por sinal está vazia, né? Tá sem nada aqui. Mas quanto é que custa uma garrafa dessa cheia? Uns 2 reais? Certo, 2 reais. E uma garrafa dessa vazia, quanto é que custa? Professor, não custa nada. Custa, porque é minha, tá na minha casa, né? Ela só deixa de ter a proteção, certo? Quando eu coloco para fora de casa. Mas aqui está protegido, ó. Está protegido pela inviolabilidade do domicílio. Lembra das aulas de direito constitucional? Isso aqui, ó,
não se tornou lixo. Uma vez que se torna lixo, aí ele perde a proteção do domicílio. Mas enquanto estiver na minha casa, sobre a minha posse, tem a minha proteção, tem a minha garrafa. Vamos lá, digamos que uma garrafa vazia custe 10 centavos. A pessoa chegou aqui e subtraiu essa garrafa. Houve tipicidade formal? Sim. Ali é furto. Agora, materialmente, isso daqui é capaz de causar uma lesão ou um perigo de lesão ao bem jurídico penalmente tutelado? Você vai dizer que não. Certo? Materialmente falando, não. Certo? Então veja, no princípio da insignificância, eu não gosto de repetir conteúdo, a gente já viu isso aqui nas aulas de princípios, que a gente estuda o MARE, a mínima ofensividade da conduta, a inexpressão ao bem jurídico, o reduzido grau de reprovabilidade da conduta e a ausência da periculosidade social da ação. É o mnemônico MARE, que a gente estuda lá no princípio da insignificância. Tá certo? A insignificância é o quê? É a falta da tipicidade material. Por isso que o crime ele se torna atípico. Pessoal, a junção da tipicidade formal mais a tipicidade material é igual à tipicidade legal. Quando a gente fala tipicidade aqui, a gente está falando da tipicidade legal. Ó, tipicidade legal é igual à tipicidade formal, que você já sabe o que é, mais a tipicidade material, que agora você também já sabe o significado. Tranquilos? Estão comigo? Professor, é muito complexo esse assunto. Pessoal, assuntos complexos a gente tem que ir com calma. A explicação, ela é complexa. Mas isso aqui vai te ajudar na hora da prova. Se você conhece bem os conceitos, é por isso que eu peço. Revisa o conteúdo. Pessoal, o conteúdo, ele é uma construção. Aqui a gente está indo, ó, mastigadinho. Tipicidade, certo? É tipicidade formal, mas material. Mas lá na frente, a gente vai falar de tipicidade e fato típico, ou tipo penal, e você já tem que conhecer os conceitos, certo? Senão você acaba tropeçando nos conteúdos. Então você precisa primeiro conhecer o pré-conceitos, o conceito para você ir avançando. Beleza? Então pronto, ó. Veja que a gente já está juntando aqui conteúdo, tá certo? A gente está juntando aqui, ó, os conteúdos que foram estudados ao longo das aulas. Então, qual é o conceito de tipicidade? Tipicidade, ele é elemento do fato típico, juntamente com conduta, resultado e nexo causal. E a tipicidade, ela está presente em todo e qualquer crime. Porque se não tem tipicidade, o fato ele é atípico. Certo? Ó, a gente viu aqui a diferença da tipicidade formal para a tipicidade material. E agora a gente vai avançar. Pessoal, agora a gente vai entrar aqui nos estudos, olha só, nos estudos da tipicidade. Uma coisa é chegar para você e falar bem assim, ó, tipicidade é o elemento do fato típico. Tipicidade está presente em toda e qualquer conduta. Se caísse só isso em prova, estava legal, estava ótimo. A gente já iria partir para o estudo da ilicitude. Hoje seria uma aula de tipicidade e também de ilicitude, mas não. Eu quero trabalhar com você aqui a evolução da tipicidade, certo? Eu quero que você preste bastante atenção nesse conteúdo, certo? Se quiser anotar, pode anotar. Essa aula aqui, como de costume, a gente vai deixar durante 24 horas aqui no YouTube. Depois ele vai para os nossos cursos, para quem é aluno. Eu vou deixar disponível aqui também na área de membro, tá certo, gente? Quem é membro aqui do canal tem acesso a esse conteúdo exclusivo, beleza? Professor, é ser inscrito no canal? Não, tem muito conteúdo gratuito que é para quem é inscrito no canal, certo? Mas para quem é membro, quem é assinante do canal, tem conteúdos que são exclusivos, que fica disponível apenas na área de membro, tá certo? Então vai ficar lá para quem tem o curso, certo? Para quem já é nosso aluno, né? E também vai ficar salvo aqui para quem é membro do canal, beleza? A gente deixa 24 horas, na sequência só tem acesso aí membros e alunos. Tranquilos? Olha só, evolução doutrinária da tipicidade. Pessoal, antigamente não existia esse negócio de fato típico, ilícito e culpável. Isso aí é um estudo moderno do direito penal. Antigamente falava-se somente em corpus delitos. Somente se falava em corpo do delito. Acontecia um crime ali, a gente tinha um corpo delito.
Olha, tem um corpo delito ali, remetendo ao corpo, certo? Então, esqueça tudo que você sabe hoje sobre fato típico, ilícito e culpável. Aqui eu quero que você volte um pouquinho lá no direito romano, certo? E considere o crime como corpus Christi. Professor, mas crime não é todo fato típico, ilícito e culpável? Sim. Para uma evolução moderna, sim. Mas eu estou falando aqui no direito romano. Eu estou falando aqui, gente, ó, onde existia somente o corpus Christi. Tipicidade era apenas, ó, o corpo de delito. Certo? Era o conjunto de vestígios, isso aqui manteve-se até hoje, né? Materiais do crime deixado pelo agente. Imagine só, A matou B e o corpo de B ficou lá no chão. O corpo de B era o corpo de delito, ou seja, era o crime em si. Qual era o crime? O corpo que está no chão. Ali é o crime. É por isso que lá na teoria clássica, e vocês estudaram comigo, certo? As teorias clássicas, neoclássicas e finalista, tá certo? Pedi para revisar. Pedi para revisar. Você vai entender aqui a tipicidade se você lembra da teoria, das teorias, né, que foram estudadas dos sistemas penais. Por quê? Porque aqui, ó, a primeira pessoa que separou fato típico, ilicitude e culpabilidade foi von Belling. Belling foi o primeiro, ó gente, Ernest von Belling foi o primeiro, o alemão, certo? Em 1906, a separar o chamado fato típico, a ilicitude e a culpabilidade. Professor, e como era que era analisado isso daqui antigamente? Antigamente, olha só, antigamente a gente chamava de, deixa eu ver se eu botei aqui para vocês. Se eu não botei, depois eu complemento no material e passo para vocês, tá certo? Antigamente, gente, a gente só analisava a chamada ilicitude. Antigamente era analisada a ilicitude. Olha só. A ilicitude objetiva, certo? Objetiva. E a ilicitude subjetiva. Certo? Depois se tornou culpabilidade. Professor, por que subjetiva? Lembra, na teoria clássica, dolo e culpa são elementos da culpabilidade. A gente estuda dolo e culpa na culpabilidade, na teoria clássica. O dolo e a culpa só vão para a conduta, isso é importante, só vão para a conduta no finalismo penal, certo? O dolo natural, dolo desprovido da potencial, ou melhor, da atual consciência da ilicitude, certo? Para não repetir aqui, isso aqui você estuda lá em sistemas, nos sistemas penais, certo? Teoria clássica, neoclássica ou neocantista e a teoria finalista. Então vem comigo. Eu quero que você tenha em mente que esse fato típico, essa ilicitude aqui, são analisadas de forma objetiva e a culpabilidade de forma subjetiva. Quando existia lá o crime, existia a violação do bem jurídico. O Estado falhou, o Estado protetor do bem jurídico falhou. Então, por isso, certo? O Estado, ele não cumpriu com o seu papel de proteger bem jurídico. Objetivamente e subjetivamente. Foi violado, ó, um bem jurídico de forma subjetiva. Então, Belling foi o primeiro a dividir fato típico, ilícito e culpável, certo, gente? Não vou me aprofundar aqui nas teorias, porque a gente já estudou lá em sistema clássico, sistema neocantista, o neoclássico e sistema finalista. Basta que você saiba que nessa época aqui, o fato típico, ele não é composto pelo dolo e a culpa. Dolo e culpa estão ainda na culpabilidade, certo? Bora avançar.
Posteriormente, olha só, em 1915, certo? Tem um cara chamado Ernest Mayr, isso aqui cai em prova, ele aprimorou a teoria de Belling. Belling dividiu o fato típico, a ilicitude e a culpabilidade. E chegou esse cara aqui chamado Ernest Mayr, certo? E aprofundou nos estudos de Belling. Ele criou uma nova teoria, a chamada teoria indiciária da tipicidade, ou também conhecido como teoria da ratio cognoscendi. Teoria da ratio cognoscendi. O que é que essa teoria ela trazia de diferente dos estudos de Belling? Para Belling só existia o fato típico, ilícito e a culpabilidade. Para Belling, o fato típico ele não tinha relação nenhuma com a ilicitude. Era analisado separadamente. Ó. Fato típico é uma coisa, ilicitude é uma coisa e culpabilidade é outra. É chamada independência, por isso que o nome é independência do tipo, porque o tipo penal ele era independente da ilicitude. Primeiro cara que separou fato típico, ilícito e culpável disse que a tipicidade, que mora no fato típico, ela é independente da ilicitude. Eu não olho para o fato típico e penso, esse fato típico ele é ilícito, porque ele é independente. Eu tenho que analisar ele de forma nua e crua. Certo? Posteriormente, tem um cara chamado Mayr, que vai trazer a teoria da ratio cognoscendi. Para Mayr, olha só, para Mayr, tipicidade passa a ser encarada como indício da ilicitude. É por isso que ele fala ratio cognoscendi, certo? Porque para Mayr, se o fato ele é típico, presume-se que ele também é ilícito. Então veja, como é que Mayr pensa, certo? Se é que é possível a gente entrar na mente desse cara, né? Mas como é que ele pensa? Tem ali um corpo no chão. Ó, tem lá um corpo no chão. Você, policial, tá lá no seu plantão, de boa, né? No seu plantão, tomando seu cafezinho. Aí chega uma pessoa, corre policial, que tem um corpo ali no chão. Você imagina, a primeira coisa que passa pela sua cabeça como policial é: foi uma legítima defesa. Deve ter sido um estado de necessidade, um estrito cumprimento de dever legal ou um exercício regular de direito. É isso que passa pela sua cabeça? Ou a primeira coisa que passa até pela sua cabeça aí que está estudando: opa, temos ali um fato típico que presume-se ser ilícito. Aquele cadáver ali foi resultado de um crime de homicídio, ou seja, o fato típico está aqui. E houve a ilicitude, houve a antijuridicidade, que o fato que foi praticado ele foi contrário à norma. O que é a norma? Aquilo que se extrai do que está escrito. A norma fala, a lei fala, matar alguém. Qual é a norma? Não mate. Se houve um homicídio é porque alguém violou aquela norma. Então aquela conduta ela é fato típico e também presume-se que ela é ilícita. Então veja, fato típico e ilicitude. Essa é a teoria de Mayr, a da ratio cognoscendi. Todo fato típico ele carrega um pouco da ilicitude. Ele presume-se ser ilícito. É isso que ele trouxe, tá certo, gente? E essa é a teoria mais aceita, ó, a teoria indiciária, tá certo? Ou também conhecido como ratio cognoscendi. Essa teoria, ela tem uma presunção de ilicitude, porém é uma presunção relativa. Professor, o que é presunção relativa ou iuris tanto? Grave esse nome. É aquela que admite prova em sentido contrário. Então tem lá, ó, o promotor quando ele vai acusar uma pessoa, ele não tem que provar que aquela conduta, ela também, que aquele fato típico também é ilícito. Certo? O promotor quando ele vai oferecer a denúncia, basta que ele provar que A matou B. Certo? O promotor ele não está preocupado se ali foi legítima defesa, estado de necessidade, ou seja lá o que for. Para ele basta comprovar o fato típico. A defesa que comprove que não foi ilícito. É por isso que eu falo que essa teoria aqui, que é adotada, gente, no Código Penal, a teoria da ratio cognoscendi, ela
ela presume-se que o fato praticado, o fato típico, ele também é ilícito, mas ele admite prova em contrário. Se a defesa alegar que foi legítima defesa, ela que comprove, o ônus da prova é da defesa. Então, por isso que essa teoria ela é adotada, certo? Essa teoria, certo? Ela cabe, ó, a inversão do ônus da prova diante das excludentes de ilicitude. Por quê? Basta que seja comprovado o fato típico. A ilicitude, ó, ela é presumida. Certo? Vamos seguir? A gente já viu aqui, ó, vou anotando. A gente já viu aqui, certo? Ó, a evolução doutrinária. Primeiro, direito romano. Tipicidade era apenas o corpus do delito, corpus delicti. Na Alemanha, surgiu, né, a divisão aqui, ó, do conceito analítico de crime, fato típico, ilícito e culpável, por Belling. Depois tivemos aqui Mayer, certo? Com a teoria da ratio cognoscendi, dizendo que todo fato típico, que toda tipicidade, ela carrega um pouco da ilicitude. E agora a gente vai avançar para os estudos. Ó, isso aqui é um exemplo, certo? Aqui ainda da teoria de Mayer, né? Trouxe aqui um exemplo a vocês. Se A mata B, presume-se que matou de forma ilícita. Desse modo, cabe ao MP provar que A matou B, não sendo necessário provar que A não estava em legítima defesa. O promotor, quando ele vai criar sua tese de acusação, ele não fala, ó, essa pessoa não estava em legítima defesa, porque não houve perigo atual, não houve perigo iminente, não tinha um bem jurídico ali que poderia ser evitado. Não, o promotor só está preocupado com o fato típico. A defesa que se preocupa aí com as teses da ilicitude. Certo? Agora a gente vai avançar aqui para o estudo, olha só, desse cara, de Edmundo Messinger. Certo? Edmundo Messinger, veja, ainda na Alemanha, em 1931. 16 anos depois, né? 16 anos depois, vai surgir uma outra teoria, certo? A teoria da tipicidade agora como essência da ilicitude. A também chamada ratio essendi. Pessoal, enquanto que Belling ele separava, a tipicidade era independente da ilicitude. Tipicidade era uma coisa, ilicitude era outra e culpabilidade todas analisadas de forma separada. Para Mayer, a tipicidade era presumido a ilicitude. Presume-se que a tipicidade ela também carrega um pouco da ilicitude. É o policial que está lá parado e chega alguém, policial, corre que tem um cadáver ali, tem um corpo no chão, o cara está morto. Aquela ilicitude, ou melhor, aquela tipicidade, presume-se que também é ilícita. A ratio cognoscendi. Para Messinger, é diferente. Para Messinger, a tipicidade e a ilicitude andam juntos. Andam lado a lado. Por isso que é ratio essendi. A tipicidade, ou melhor, a ilicitude é a essência da tipicidade. Calma, professor, é muito confuso. Calma, você vai entender. Nem toda teoria aqui ela é adotada pelo Código Penal, mas são teorias, certo? São teorias e que são cobradas em provas, por isso que a gente tem que conhecer. A mais adequada, a mais adotada em prova, gente, é a teoria da ratio cognoscendi, certo? Essa daqui também se aproxima um pouco, certo? Nos elementos objetivos, mas a gente não vai aprofundar também tanto assim não, certo? Mas para Messinger, ele criou essa teoria chamada teoria da ratio essendi. Olha só o que é que tem essa teoria. Essa teoria considera-se a ilicitude tipificada. Professor, o que é a teoria da ratio essendi? É a tipicidade mais a ilicitude. Você analisa junto. Todo fato típico presume-se ilícito. Para Messinger, o fato típico ele é ilícito. Ele não se presume ilícito. Ele é ilícito. Certo? Nessa fase, há a afirmação de que, olha só, não pode existir tipicidade sem ilicitude. É aqui que surge a figura do injusto penal. Se aparecer em tua prova, anota aí. Injusto penal. Professor, o que é injusto penal? É a soma da tipicidade com a ilicitude. Por isso que o nome da teoria é ratio essendi. É a essência de ser. Qual é a essência da ilicitude? A tipicidade.
Qual é a essência da tipicidade? A ilicitude. Não existe tipicidade se não houver a ilicitude. O fato ele é típico, porém ele também é ilícito. Essa é a teoria adotada por Messinger, tá certo? Segundo ele, a tipicidade e a ilicitude se confundem formando um só elemento, que é o chamado injusto penal. Se essa teoria fosse adotada no nosso Código Penal, como é que nós analisaríamos o tipo penal, ou melhor, o crime? Eu iria dar uma aula para vocês e falar assim, pessoal, qual é o conceito analítico de crime? Injusto penal e culpabilidade. Então essa teoria ela não é adotada, embora comporte exceção. Certo? Então veja, falou em injusto penal, estou falando da ratio ascendi, teoria aqui que encontra base nos estudos de Messinger. Espero que seja assim que se pronuncia, gente. Alemão, eu mal falo português, arrisco um pouquinho no espanhol, péssimo de inglês, alemão tô fora, tá certo? Então espero que seja assim a pronúncia. Vamos lá, bora avançar. Chegamos agora à teoria dos elementos negativos do tipo. Professor, já tô querendo ir embora, já não aguento mais. Como assim, professor? Elementos negativos do tipo. Pessoal, essa teoria aqui, vamos lá, deixa eu te antecipar logo, ela não é adotada no Código Penal, certo? A teoria dos elementos negativos do tipo, quem criou foi o Weber, certo? Também alemão, do qual ele chama, olha só, ele chama de tipo total de injusto. O tipo total do injusto. O que seria essa teoria dos elementos negativos do tipo? Para Weber, só seria crime se a pessoa matasse alguém e não estivesse em legítima defesa, estado de necessidade, exercício regular do direito ou estrito cumprimento de dever legal. Então, como é que seria o artigo 121 caso essa teoria ela fosse adotada? Teria que estar escrito assim lá no Código Penal, ó. Vamos lá, homicídio, teria que estar escrito assim. Homicídio, matar alguém, salvo em estado de necessidade, em legítima defesa, no exercício regular do direito ou do estrito cumprimento de dever legal. Porque se houvesse qualquer uma dessas alternativas, vamos lá, matou, mas foi em estado de necessidade. Olha, isso aqui é fato atípico. Lembra que fato típico, ilícito e culpável? Onde é que eu analiso o estado de necessidade? Na ilicitude. Se essa teoria aqui do tipo total do injusto, que não foi adotada no Código Penal, se tivesse sido adotada, a pessoa que praticasse o fato típico, ou seja, matar alguém, e fosse praticada em legítima defesa, olha só, isso aqui excluiria a tipicidade. O fato seria atípico. Professor, e eu analisaria a ilicitude? Não, gente. A ilicitude ela já está dentro do fato típico. A ilicitude ela é os elementos negativos do tipo, ou, como trouxe Weber, o tipo total do injusto. O tipo penal ele teria elementos positivos. Matar alguém seria um elemento positivo, mais elemento negativo. Seria salvo em estado de necessidade. E aí vem, né? Legítima defesa, estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito. Essa teoria não foi adotada no Código Penal, mas aparece em prova, tipo total de injusto. Tá bom? Então, anota aí, eu tiro a print. Depois eu mando o material para vocês. Pessoal, essa teoria aqui cai em prova, principalmente quem vai fazer para escrivão, quem vai fazer para polícia civil, certo? A depender do estado, esse tema aqui é cobrado em prova, certo? Teoria da tipicidade conglobante. Ela não é mais alemão, agora temos aqui um argentino, um Los Hermanos, olha só, Raul Zaffaroni, certo? Zaffaroni, ele vem para o Brasil, certo? Ele vem para o Brasil estudar o direito penal, ele gosta tanto que ele escreve um Código Penal brasileiro. Um argentino escreveu o Código Penal brasileiro. E ele traz uma teoria, que é a chamada tipicidade conglobante. Ele revê os estudos de Belling, ele revê os estudos de Mayer, de Messinger, de Weber, e ele cria a teoria dele.
a chamada tipicidade conglobante. Bora entender? Bora entender essa teoria? Olha só, o que é a tipicidade conglobante? É a junção da tipicidade legal. Pessoal, você já sabe o que é a tipicidade legal. Tipicidade legal é a tipicidade formal mais tipicidade material. É a junção da tipicidade que a gente conhece aqui no Brasil, certo? Como tipicidade legal, olha só, mais a antinormatividade. Professor, o que é isso? Antinormatividade. A palavra ajuda, né, gente? Ó, norma, você sabe o que é. E anti, o que é contrário à norma. Para Zaffaroni, tipicidade, olha só, tipicidade, que a gente estuda lá como elemento do fato típico, só que ela é conglobante. O que seria uma tipicidade conglobante? Para Zaffaroni, essa ideia de estudar direito do trabalho, direito civil, previdenciário, tributário, direito penal. Para Raul Zaffaroni, certo? Eugênio Raul Zaffaroni, a tipicidade conglobante é a junção da tipicidade legal, olha, a tipicidade formal mais a material, junto com a antinormatividade. Ele tem que olhar, para ser fato típico, eu tenho que olhar a normatividade como um todo. Então a conduta ela não pode violar algo que está protegido por um outro ramo do direito. Professor, é muito confuso, não entendi nada. Vou botar como exemplo, você vai entender. Mas antes, deixa eu tomar uma água aqui. Aula pesada, né, gente? O veículo, o seu carro, não pagou. O banco ele vai emitir ali uma busca e apreensão. O oficial de justiça ele vai lá na sua casa. Como não houve o pagamento do financiamento, ele vai lá e apreende, olha, o nome é apreende, o bem, o veículo. Houve a apreensão do veículo. Chama aqui alguém para ficar responsável. Um inventariante, né? Tem um nome lá, esqueci. A pessoa que vai ficar responsável por tomar conta desse bem, enquanto não houver ali o pagamento do débito. Mas você concorda que aquela ordem lá, emanada pelo juiz, certo? Ali está violando uma norma. Qual norma, professor? O artigo 155 do Código Penal. O que esse oficial de justiça faz é subtrair coisa alheia móvel. Ele não pratica crime, porque ele está acobertado por um estrito cumprimento de dever legal. Quando ele entra na sua casa e apreende o veículo, existe uma norma que protege, certo? Aquele fato ele é típico, porém ele não é ilícito, porque ele agiu, olha só, em estrito cumprimento de um dever legal. Para Zaffaroni, essa conduta, ela viola uma antinormatividade. Ela é uma antinorma, ela é contrária à norma. Certo? O direito penal ele não pode autorizar uma conduta lá no direito civil, né? Porque busca e apreensão, nesse caso aí foi de inadimplência, é direito civil. O direito civil não pode contrariar uma norma penal. Como é que você manda um oficial de justiça ir na casa da pessoa, subtrair um carro, um quadro, um bem de valor para pagamento de uma dívida civil e dizer que aquilo ali é um fato típico? Aquilo ali está violando uma norma penal. Então ele fala que para que seja tipicidade, a tipicidade tem que ser olhada como um todo, de forma global. Por isso que o nome é teoria da tipicidade conglobante. Eu vou olhar se a tipicidade tem tipicidade legal. Vamos lá, oficial de justiça entrou na casa, subtraiu um quadro valioso ou um carro. Tem tipicidade legal? Tem. Aquela conduta é subtrair coisa alheia móvel. Certo? Há uma antinormatividade? Sim, há uma antinormatividade. Então, o que é que acontece? Aquilo ali, certo? Não é fato típico. Para Zaffaroni, pessoal, eu não estou dizendo se essa conduta foi praticada, ela é crime, certo?
O que eu estou dizendo aqui é que não chega a ser fato típico. Aquele fato, ele é atípico. Ele não deveria ser, ó, o oficial que entra na casa e subtrai um veículo, não deveria ser baseado em uma excludente de ilicitude, porque não precisaria chegar na ilicitude. Bastava olhar, ó, essa conduta que foi praticada, ela viola uma norma? Não, porque está sendo autorizado aquilo ali. Então, se está sendo autorizado pelo direito civil, não há violação da norma como um todo. A pessoa não entrou em sua casa e subtraiu o bem porque ele quis. Ele subtraiu o bem porque houve uma ordem judicial. Porque o juiz mandou. Se o juiz mandou, está dentro da norma. Não violou nenhuma norma. Não é antinorma. Certo? Não é antinorma. Se não é antinorma, a gente fala que não tem fato típico. Beleza? Complexo um pouquinho, mas vamos com calma que você vai entender. Pessoal, quando eu falo em tipicidade conglobante, olha só, a fórmula é tipicidade legal, que é a tipicidade formal mais material, junto com a antinormatividade, certo? A tipicidade legal é aquela que a gente já estudou, né? Tipicidade penal. A antinormatividade é a contrariedade do fato perante o ordenamento jurídico como um todo. Para se falar em tipicidade conglobante, não basta a violação da norma penal, ou seja, da tipicidade legal. É necessário também a violação do ordenamento jurídico como um todo. Então, o oficial de justiça, ele não está violando o ordenamento civil, porque ali há uma autorização judicial. Ele está praticando um fato típico ilícito. Ou melhor, ele está praticando um fato típico porque tem tipicidade. Certo? Existe uma tipicidade material e formal. Agora, existe uma antinormatividade? Não. Porque aquela conduta que é proibida no penal foi autorizada lá no civil. Então, Zaffaroni ele não pensa dessa forma. Ele fala que a tipicidade tem que ser analisada na sua totalidade. Certo? A tipicidade ela tem que ser conglobante. Beleza? Olha só um exemplo. Concedida a ordem de busca e apreensão. Então, foi concedida a ordem de busca e apreensão de um bem pelo juiz. O oficial de justiça vai cumprir a ordem, o coitado. Ele comparece à residência do devedor e apreende um bem, com a sua posterior entrega a um depositário. Esse oficial de justiça ele está praticando um fato típico que você conhece muito bem, que é o furto. Olha só, subtrair para outrem, ou seja, para o credor, uma coisa alheia móvel. Porém, onde ele encontra a sua cobertura, ele está acobertado por uma excludente da ilicitude, qual seja estreito cumprimento e dever legal. Outro exemplo, imagine que o Brasil adotasse a pena de morte. Pessoal, o Brasil ele adota a pena de morte como exceção, certo? Porque a gente tem a exceção, salvo no caso de guerra declarada. Existe pena de morte no Brasil? Em regra, não. Mas se for em guerra declarada, a gente tem. Como é que é feita a execução da pena de morte? Certo? A pena de morte, no Brasil, né? Ela é executada por fuzilamento. Certo? Por fuzilamento, né? Que vai de encontro aí a muitos valores da sociedade brasileira, né? Principalmente constitucional, onde adota lá a dignidade da pessoa humana, a inviolabilidade do direito à vida. Então, isso aqui vai contrário, gente, ó, dentro da normatividade. Mas beleza. Se você pega a execução da pena de morte, ela é feita por fuzilamento. Vai existir a figura do carrasco. É a pessoa que vai executar a pena de morte no caso de guerra declarada. Certo? Só a título de curiosidade. Aqui no Brasil houve uma condenação por pena de morte uma única vez. Só que nunca foi cumprido, né? Aí foi convertido lá na prisão máxima, certo? Mas houve essa, se vocês pesquisarem, vocês vão ver que houve uma condenação por pena de morte, porém nunca foi executada. Mas se fosse executada, teria que ter a figura do carrasco. Era a pessoa que iria efetuar o fuzilamento. Várias armas, certo? Apenas uma teria munição letal, para não saber quem era, certo? Não saber quem é a pessoa que executou, certo? Todos iriam disparar contra
o condenado à pena de morte. Veja, essa prática é homicídio. Então você tem um fato típico, certo? Conduta, resultado, nexo de causalidade e tipicidade, formal e material. Agora, estaria cobertado em um estrito cumprimento de dever legal. Então, para Zaffaroni, não houve fato típico. Para o nosso Código Penal, né? Para a nossa teoria analítica do crime, houve fato típico? Sim. Houve fato típico. Houve ilicitude? Não. Ali foi um estrito cumprimento de dever legal. Para Zaffaroni, não existiria fato típico, porque a tipicidade é conglobante. A tipicidade é a soma da tipicidade legal, que é a tipicidade formal mais a material, junto com a antinormatividade, que é o ordenamento jurídico na sua totalidade. Por isso que é a teoria da tipicidade conglobante. Então, para Zaffaroni, eu nem olho a ilicitude. Esse fato por si só, ele já é atípico, porque tem uma norma brasileira, certo? Lá no Código Penal Militar, no processo penal militar, que autoriza aquela conduta. Então, aquela conduta, ela não é típica, não há tipicidade. Beleza? Pessoal, olha só. Essa teoria também ela não foi adotada no Brasil, certo? A teoria do Zaffaroni, certo? Ela não foi adotada no Brasil pelo seguinte, né? Ó, Zaffaroni é Pierangeli, né? O cara que trouxe Zaffaroni pro Brasil, professor da USP. O que é que acontece? Simplesmente porque esse cumprimento legal ele é estrito. É estrito cumprimento de dever legal. Então não é todo caso que vai ter um cumprimento daquele dever legal. É de forma estrita. E o exercício do direito é um exercício regular. Certo? O que seria um exercício regular do direito? Por exemplo, a pessoa que está praticando boxe, lá, ele assina lá um termo onde a pessoa pode agredir, ele vai agredir também a pessoa dentro da regra do jogo. Então aquelas condutas, se você for fazer uma tatuagem, você vai autorizar que o tatuador, ele pratique lesão corporal contra você. Então aquilo ali existe um exercício regular de um direito. Para Zaffaroni, não existia ilicitude. O fato sequer seria chamado de fato típico, por conta da antinormatividade. É uma teoria interessante, gente, certo? Mas ela não foi adotada no Brasil, certo? Mas cai em prova, você tem que conhecer o que é tipicidade conglobante, o que é ratio essendi, o que é ratio cognoscendi, o que é um injusto penal, o que é um tipo total do injusto. Então recomendo, assim que acabar a aula, volta, dá uma analisada, tira print, tá bom? Você tá com preguiça aí de voltar e anotar, vai tirando foto, tirando print, e depois você vai fazendo aí as suas anotações, né? Eu acredito que para você perenizar o conteúdo, para você eternizar o conteúdo, a melhor forma é escrevendo. Porque você aprende vendo e ouvindo, certo? Tô dando os exemplos aqui, você tá imaginando. Você tá processando ali os exemplos e, obviamente, você tá anotando, certo? Você tá estudando aí com sua água do lado, certo? Um café do outro e uma folha para você anotar, né? Ou não, professor, tô assistindo aqui da rede, dormindo, me balançando, quase pegando no sono. Professor, sua aula me dá um soninho bom, eu já recebi depoimento do aluno disso aí. O aluno falando que minha aula dava sono, que ele botava no YouTube, quando ele tava com muita insônia, que era para dormir, né? Eu não entendi se ali era um elogio ou se foi uma crítica, mas tudo bem, né? Importante que eu contribuía para o sono dele, né? Pessoal, como eu falei, assuntos complexos, a explicação ela vai ser complexa, não tem para onde correr, tá certo? Não tem como eu chegar para você e falar bem assim, ó, teoria X, autor Y, teoria X, autor Y. A gente tem que mastigar, tá certo? E eu tô tentando ser o mais didático possível. Isso aqui é um assunto complexo, um assunto que talvez você não entenda de primeira, mas se você for com calma, voltar na explicação, pegar um exemplo, fazer uma questão, tenho certeza que você vai conseguir ganhar essa questão. É isso que separa o bom do ótimo. O concurseiro mediano do concurseiro excelente, certo? Aquela pessoa que está se preparando só com o básico, tudo bem, o básico ele de fato aprova, mas não é um básico de qualquer jeito, é um básico bem feito.
É um básico avançando, é um básico estudando aquilo que cai em prova, aquilo que de fato é necessário, aquilo que de fato é importante. Por isso que é bom ter alguém te acompanhando. Para você não pegar e assistir todas as aulas e achar que aquele conteúdo ele é necessário para você. Tem muita coisa que não é importante para você. Então você tem que estudar aquilo que realmente importa, certo? Para a tua preparação. Pessoal, bora fazer um rápido intervalo, 10 minutinhos, tá bom? 10 minutinhos para você refrescar um pouquinho aí a sua garganta, certo? Toma uma água, um cafezinho, daqui a 10 minutinhos a gente volta. Beleza? A gente volta falando aqui sobre adequação típica, beleza? Para você entender aqui sobre a tipicidade e a gente finaliza o estudo aqui do fato típico, beleza? Então, 10 minutinhos aí, daqui a pouco a gente volta.
E aí, estamos de volta. Ainda estão por aí, gente? Ou já correram? Estamos de volta, certo? Com a nossa aula de tipicidade. Falei que não seria uma aula básica, né? Falei, ó, pessoal, seria uma aula realmente onde a gente vai aprofundar, certo? Principalmente quando pega essa questão de evolução doutrinária, muita gente acaba não dando a devida importância ou fica com medo de enfrentar, né? Mas não tem muito mistério, certo? É devagarzinho, sem pressa, você vai avançando aí nos estudos. Se você for estudar essa parte daqui da Revolução, revisar, né, a parte da evolução histórica, você tem que revisar juntamente com os sistemas penais. Pega ali a teoria clássica, né? A gente ainda vai chegar na culpabilidade. Então a gente vai ter o estudo aí da teoria psicológica da culpabilidade, teoria da psicológico normativo da culpabilidade e a teoria da culpabilidade normativa pura, certo? Então a gente vai fazer esse estudo lá na culpabilidade, vai ter que revisitar esses estudos aqui do direito penal, vai revisitar sistemas penais e aí você vai entender na sua totalidade. O direito penal, gente, é complexo, é muita teoria, então você tem que estudar aos poucos, mas dá importância a esses assuntos para que lá na frente, quando a gente for estudar as espécies de crimes, certo? Quando a gente for estudar aí crime de homicídio, crime de furto, de roubo, você já está por dentro aqui, ó, de qual teoria é adotada, certo? Do que é aí um fato típico, ilícito e culpável e saber resolver questões de prova, que é o objetivo, né? A gente não quer aqui nenhum especialista em direito penal, certo? A gente quer que vocês aprendam a um nível suficiente para poder gabaritar as questões, certo? Pessoal, dando continuidade, agora iremos falar sobre adequação típica. Ó, adequação típica, o próprio nome já ajuda. O que é a adequação típica? É você adequar a conduta a um fato típico, certo? Bora lá, conceitos e espécies de adequação típica. A adequação típica nada mais é do que a tipicidade formal, que você já sabe o que é, colocada em prática. Professor, não entendi. É você verificar se o fato praticado pelo agente ele se amolda ao modelo de crime previsto no Código Penal. Professor, mas isso aí já não é a tipicidade formal? Isso aí já não é a fazer o juízo de subsunção? Calma. Existem duas espécies de adequação típica. Temos a chamada adequação típica imediata, ou seja, ela não depende de nenhuma outra norma, ela já se aplica de forma direta ao tipo penal. E temos a adequação típica imediata, aquela que se adequa, que se encaixa de forma indireta. Aquela que você precisa de algo, certo? Para poder encaixar aquela conduta em um tipo penal. É como se você pegasse o quebra-cabeça, certo? E não conseguisse colocar em nenhuma peça. Você está com uma peça que não cabe em nenhum quebra-cabeça. Mas peraí, se você adaptar, certo, gente? Pega um adaptador. Deixa eu ver se eu tenho algum adaptador aqui fácil. Ó, só porque eu quero dar o exemplo, eu não vou encontrar nenhum adaptador. Pronto, vou dar exemplo aqui. Ó, vou abaixar aqui e já volto, viu, gente? Vou abaixar aqui e já volto. Não tô fugindo não, viu? Ó, imagine só. Você tem aqui uma tomada de celular, certo? Eu não consigo encaixar isso daqui em nenhuma tomada. Não consigo encaixar isso daqui e carregar meu celular. Então eu preciso dessa caixa, certo? Isso aqui é como se fosse um adaptador. Agora sim eu consigo encaixar e colocar o meu celular para carregar. Isso daqui, ó, é a chamada norma mediata. Adequação típica, eu vou adequar um tipo, mediante um carregador. Agora sim eu consigo encaixar na tomada. Antes eu não conseguia encaixar na tomada. Agora, se eu pegar isso daqui e encaixar o USB no computador, ele encaixa certinho. Ou seja, ele não precisa de nenhuma norma. Aqui no computador eu consigo adequar de forma imediata, ou seja, sem mediação. Aqui na tomada eu preciso de uma mediação, preciso de um mediador para poder
encaixar, certo, gente? Eu tinha um T aqui fácil, né? Agora que eu quero, para dar o exemplo, eu não encontro, mas vocês conseguiram entender, né? Mediata é aquilo que eu preciso de uma adaptação. Imediata, ó, minha assistente aqui, também conhecido como esposa, certo, gente? Minha patroa, minha chefe, tem que falar isso, né? Senão é quem manda, certo? Quem é casado aí sabe, né? Ou você é feliz ou tem razão. Não tem como ter as duas coisas. Fala isso direto. Você quer ser feliz no casamento, não tenha razão. Não tenha razão de mais nada, tá certo, gente? Ó, a galera que tá assistindo aqui vai dar risada, vai dar risada. Porque sabe, casamento é o seguinte, gente. Ou você é feliz ou você tem razão. Porque se você quiser ter razão, a sua mulher vai ficar triste. E aí você vai ficar triste também, certo? Aí acabou, meu filho. Acabou. O homem tem dia feliz? Qual é o dia feliz do homem? Quando a mulher tá feliz. Porque quando a mulher tá triste, meu filho, acabou o dia. Tá bom? Olha só. Aqui tá o adaptador, certo? Imagine que eu não consiga encaixar essa tomada. Eu preciso de um adaptador. Agora sim, ó. Isso daqui é minha norma, ou melhor, minha adequação típica imediata. Certo? Se eu consigo encaixar diretamente, é imediato, sem mediação. Beleza? Vamos lá. Olha só. Exemplo de adequação típica imediata. Ou seja, sem mediação. Você aplica a norma de forma direta. Professor, me dá um exemplo. A saca uma arma e mata B. Pessoal, esse fato praticado, eu preciso de alguma norma para poder adequar essa conduta? Não, eu vou adequá-la diretamente. Então, o Código Penal, Cassiano concorda comigo, ó, tem razão. Eu não tenho razão de nada, viu? Eu quero é ser feliz. Essa conduta de matar alguém, ela encontra previsão no Código Penal, lá no artigo 121. Você não precisa, olha só, você não precisa pegar nenhuma outra norma para poder encaixar. Porque se você pegar a conduta praticada, esse fato praticado, assa com a arma e matou B. Esse fato, ele se encaixa diretamente lá no Código Penal. A gente vai ver isso aqui, certo? Pode ser uma norma de extinção temporal, certo? Pode ser ali para ter uma coautoria ou para ter uma responsabilização. Certo, gente? A gente vai ver aqui os exemplos. Essa daqui não interessa muito pra gente, porque você sabe, encontrou previsão no Código Penal, é uma norma de adequação, ou melhor, é uma adequação típica imediata. A que interessa pra gente é essa daqui. Adequação típica imediata ou de subordinação imediata, ampliada ou por extensão. O que seria isso? O fato que foi praticado, ele não se encaixa diretamente na norma penal. Eu tenho que ter uma norma de extensão, certo? Tenho que ter uma norma de extensão da tipicidade. Professor, homicídio tentado. Não, não existe, gente. Você precisa de uma norma de adequação. Quando o promotor ele vai oferecer uma denúncia por tentativa de homicídio, o que é que ele faz? Excelência, olha só. A tentou matar B. A atirou em B, então é artigo 121, combinado com o artigo 14, Código Penal. Porque ele não foi um crime consumado, senão seria somente 121. Mas eu tenho uma norma de adequação, uma norma de extensão. Extensão temporal. A tentativa vai voltar no tempo, ó, e ele vai encaixar aquela conduta que está previsto lá no Código Penal como matar alguém, ele vai encaixar no homicídio tentado. Então, isso é a norma de adequação ou a norma de extensão. A tentativa, ela é uma norma de extensão. A tentativa eu só utilizo naqueles crimes que não foram consumados. Porque se o crime for consumado, eu não preciso dessa norma. É o quebra-cabeça. Olha só
Homicídio foi consumado, então você pega, encaixa, olha só, lá no tipo penal. Agora, peraí, o homicídio, ele não foi consumado, ele foi tentado. Opa, você consegue encaixar lá no Código Penal, tem algum tipo penal que se chama homicídio tentado? Não tem. Homicídio tentado não está no Código Penal, mas você pega a tentativa junto com o homicídio, junta, e aí você forma o tipo penal. Você adequa, certo? Aquela adequação típica é chamada de adequação típica imediata. Você conseguiu, pegou a tentativa com o homicídio, agora sim, ó, existe essa conduta, certo? Existe essa conduta que é chamada homicídio, ó, junto com a tentativa, formou o homicídio tentado. Não existe a tentativa pura, certo? A tentativa pura que eu falo é o crime de homicídio tentado puramente. Porque essa norma de adequação, ela vai servir para todo e qualquer tipo penal. Então você vai pegar ali, ó, um roubo, um furto, uma extorsão, um sequestro, certo? Então você vai pegar qualquer tipo penal e vai conseguir, ó, adequar corretamente no tipo penal, certo? Junto com essa norma de adequação imediata. Pessoal, temos 3 normas de extensão, ou também conhecido como adequação típica imediata, que é a tentativa. Então vamos lá, disse o crime tentado quando iniciada a execução não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Então temos aqui, ó, tentativa é uma norma de extensão. Beleza? Olha só. Imagine o seguinte, A atira em B com a intenção de matá-lo, mas C socorre a vítima a tempo de salvá-la. Nesse caso, A iniciou a execução do crime, porém não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade. Nesse caso, não é possível aplicar diretamente, porque senão seria norma imediata. Não consigo aplicar diretamente o artigo 121 do Código Penal. O tipo penal de homicídio, ele não abrange a conduta de tentar matar alguém. Toma cuidado, eu não estou falando que o homicídio não cabe tentativa. Eu estou falando que lá no tipo penal, o que está escrito lá no Código Penal, no artigo 121, é matar alguém. Simples ou qualificado. Mas não tem lá, ó, tentado. Lá na parte especial do Código Penal não tem assim, ó, tentar matar alguém. Não tem escrito isso. Você tem que pegar uma norma de extensão que está lá na parte geral, certo? Está lá na parte geral, no artigo 14, e adaptar. Então, essa norma de extensão, ela vem para poder encaixar certinho o tipo penal. Fazer a adequação típica correta. Tranquilos? Tomando por base o crime de homicídio, então temos, ó, no exemplo, a pessoa seria denunciada pelo 121, que é o matar alguém, junto com o 14, certo? 14, inciso 2, que é o tentativa. Certo, gente? Ó, a tentativa, ela é uma norma de extensão temporal, certo? Ela vai voltar no tempo para poder responsabilizar o agente por homicídio na modalidade tentada. Tranquilos? Temos aqui também no artigo 29 do Código Penal outra norma de extensão. O que é que diz o artigo 29 do Código Penal? Quem, de qualquer modo, concorre para o crime, incide nas penas a estes combinadas, na medida de sua culpabilidade. Pessoal, isso aqui é uma norma de extensão. Ela é utilizada lá no concurso de pessoas, certo? Na modalidade participação. Então você tem autor. Quem é o autor? Aquele que executa o núcleo do tipo, ou seja, matar alguém. Quem é o partícipe? É aquele que concorre de qualquer modo para o crime, sem executar o núcleo do tipo. Veja, você tem aqui uma norma de extensão para poder responsabilizar aquela pessoa que emprestou a arma para o cometimento do crime. Então imagine só a situação. Você está em casa e fala com um policial que você quer matar um desafeto. O policial, sabendo dessa sua intenção, ele vai lá e empresta a arma para que você cometa esse homicídio.
O policial, ele praticou o verbo matar do crime de homicídio? Não, ele está na casa dele. Então, para que ele também seja responsabilizado, temos que ter uma norma de extensão, certo? Temos que ter essa norma de extensão, chamado de norma de extensão pessoal. Eu não vou punir somente aquela pessoa que apertou o gatilho. Eu quero punir também aquele outro que emprestou a arma como partícipe. Então é uma norma de extensão pessoal. A tentativa, norma de extensão temporal, certo? O tempo do crime vai ser alcançado na modalidade de tentativa. A norma de extensão pessoal vai alcançar aquela pessoa que concorreu de qualquer modo para o crime. Certo? Então temos aqui no artigo 29 a norma de extensão pessoal e temos, certo, gente, para encerrar, certo? A terceira e última, que é a norma de extensão da conduta. Lá nos crimes omissivos, ó, artigo 13 do Código Penal, trata do nexo causal, a gente estudou, certo? O artigo 13 trata do nexo causal. O artigo 13, parágrafo 1º, trata da causalidade adequada. E eu deixei para estudar com vocês aqui o parágrafo 2º, que trata da omissão penalmente relevante. Quando o omitente, ele podia e devia agir para evitar o resultado. Aqui eu não estou falando do crime de omissão própria, que é você deixar de prestar o socorro, podendo fazê-lo para quem precisa. Aqui é quando a sua conduta, ela cria uma obrigação de evitar o resultado. A omissão, ela é penalmente relevante quando o agente, ele devia e podia agir para evitar o resultado. A lei ainda fala, ó, o dever de agir incumbe a quem? A quem tenha por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância policial. Ele tem a obrigação de defender o cidadão. Ele tem essa obrigação, por lei, inclusive. Quem de outra forma assumiu a responsabilidade de impedir o resultado? É o caso do nadador profissional. Ele convida você para nadar, você não tem muita habilidade, ele sabendo disso, ele insiste, fala, ó, venha comigo, porque o que acontecer, eu vou lhe salvar. E aí você sai nadando, ele dispara na frente, você não, né? Outra pessoa do exemplo morre afogado. Esse nadador, ele responde pelo resultado. Omissão imprópria, porque ele assumiu a responsabilidade de impedir o resultado. Pessoal, de outra forma, qualquer forma, seja verbal ou seja contratual. E quem com o seu comportamento anterior criou o risco da ocorrência do resultado. Aliás, esse exemplo, perdão, volta aqui. Ó, volta aqui. Esse exemplo que eu utilizei agora do nadador, ele é o inciso, ou melhor, é a linha C. Com o seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado. Certo? Então aqui é o nadador profissional. A linha B, de outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado. Aqui, gente, a gente tem que analisar, olha só, o chamado garante. Você está na praia, tá de boa, certo? Com sua esposa, que é quem manda em você. Tá lá na praia. Aí tem um casal do lado, certo? Um casal também tá na praia com um filho, 5 anos. Ele fala bem assim, ó, ei, tem como você olhar meu filho enquanto eu e a minha esposa vai ali dar um mergulho? Aí você cai na besteira de dizer que sim, né? Não, pode deixar aqui que eu olho. A mesma coisa com a bolsa, né? Tem gente que, ó, isso aqui acontece muito, viu? Já pega aí o bizu. Tá na praia. A pessoa chegou pra você e falou bem assim, rapaz, tem como você tomar conta aqui do meu pertence, certo? Toma conta da minha bolsa enquanto eu vou dar um mergulho. Se você falar que sim, você assumiu a posição de garantidor. Se for subtraído um bem ali, você que responde. Porque você naquela hora era responsável pelo aquele bem. Se você assumiu, mesmo que de forma verbal, certo? Querer tomar conta da criança,
você responde se acontecer algo com aquela criança. Porque você, de qualquer forma, olha só, de outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado. Então, se enquanto os pais estão tomando banho, a criança corre, atravessa a rua e morre atropelada, você responde. Enquanto o pessoal está tomando banho lá na praia, subtraem lá o celular, a carteira dele, você responde pelo resultado, porque você assumiu, certo? A responsabilidade. Se alguém chegasse para você, você fala, não, meu amigo, você toma conta do seu, eu tomo conta do meu. Ou fala que já está saindo, certo? Mas não vai me assumir aí, certo? A responsabilidade de impedir o resultado. Então aqui também temos uma norma de extensão da conduta, certo? A norma de extensão da conduta. Beleza, gente? Então, existem 3 normas de extensão. Ó, temos 3 normas de extensão. Temos aqui 3 normas de extensão. Norma de extensão temporal, os casos de tentativa. Norma de extensão pessoal, autor e partícipe. E norma de extensão da conduta, na omissão imprópria. Beleza? É isso aí, Luciana. Desistir jamais, certo? Nada como um dia após o outro, certo? A gente recupera nossas forças e seguir em frente com o nosso objetivo. Pessoal, trouxe aqui algumas questões, mas eu vou deixar para a gente responder em uma outra aula só de questões, tá certo? Para a gente revisar aí com calma por meio das questões. Queria agradecer a cada um de vocês, certo? Pela participação, por estar acompanhando aqui as nossas aulas, tá certo? Essa aula, gente, ela vai ficar aqui durante 24 horas, disponível para quem, público externo, né, quiser assistir. Depois, vai para a plataforma, para quem é aluno aí das nossas isoladas, né? Isolada de Direito Penal. Tem gente que está estudando aqui para a Guarda de Aracaju, eu fiz um combo. Tem gente que está estudando para o Ministério Público, tem também um combo aí só de Direito, tá certo? E tem gente que quer estudar só matéria isolada. Eu tenho vários alunos aqui que é só do Direito Penal. Professor, eu tenho dificuldade em Direito Penal, eu queria pegar uma isolada, tá certo? Eu vou deixar o link aqui na descrição, caso você tenha interesse em adquirir nossos cursos. Temos o combo, certo? Que a gente faz a adaptação para o concurso, certo, gente? Que é Direito e Legislação. E tem somente a matéria de Direito ou somente a matéria de Legislação, tá certo? Lembrando que essa aula aqui ela vai ficar disponível também para quem é membro aqui do YouTube, tá certo? Então, na área de membro, a gente tem aqui uma opção no YouTube, seja membro. Você tem acesso a todas as aulas ao vivo, que é disponibilizada aqui, que a gente faz aqui nas nossas lives. As aulas também gravadas, né, gente, que fica aqui nos vídeos, certo? Que é disponibilizado. Geralmente eu faço uma programação aí semanal, certo? Ou quinzenal. Você que é membro tem acesso exclusivo, antecipado a esse conteúdo. Tá bom? Então eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para quem quiser adquirir o curso, meu contato como de sempre, beleza? E fica aqui meu muito obrigado para quem ainda não me segue nas redes sociais. Meu Instagram também tá aqui, beleza? Na descrição do vídeo, @prof.ednaelsantos. Forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima. Tamo junto.